No programa de hoje, o filósofo, professor e palestrante. Esse processo apaixonante, ele é o processo que a filosofia desperta. Chato, muito, né? gosto muito. Chato. E ajuda a popularizar o pensamento. Você tá o dia inteiro na pornografia. Se o cara tá o dia inteiro comendo igual um animal, tá sojado pra caramba, ele não vai entender nada. Não faz sentido nenhum. Fundador do Filosofia do Zero, o educador Guilherme Freire. Olha o Guilherme aí, ó. Na rede social é @Guilherme Freire, com a gente batendo um papo. Quem vai fazer a primeira pergunta para ele é o nosso querido Albeta. Obrigado pela participação. Professor, prazer em revê-lo. Bom, já que a gente vai falar de educação, eu queria fazer a pergunta sobre o Paulo Freire. Porque assim, o Paulo Freire, o pessoal fala, mas Paulo Freire não funciona. Aí vai a outra turma e fala, mas não adaptaram o Paulo Freire. Queria saber como é que funciona essa questão aí. Essa história de adaptar o Paulo Freire, lembra essa história que fala assim, não, é que o socialismo agora vai vir o verdadeiro socialismo. Então as pessoas têm 60 variações da mesma coisa e tal. O Paulo Freire... ele tem vídeos, inclusive, que ele elogiou Mao Tse Tung, né? Mao Tse Tung foi uma das pessoas, um dos ditadores mais sanguinários da história. E aí o problema que eu vejo na educação brasileira é que, fundamentalmente, você se afasta, você fica muito em questões ideológicas e você se afasta do centro da educação, dos conteúdos que são universais, que vão beneficiar uma pessoa em absoluto, né? Sabe quando criaram o Ministério da Educação? O Anísio Teixeira foi o cara que criou o Ministério da Educação e ele se baseou muito em John Dewey, que aliás foi o tema do meu TCC. E John Dewey era um progressista americano que inclusive defendeu o Trotsky, foi advogado do Trotsky na comissão, né? Teve o Trotsky, muita gente não sabe disso, que o Trotsky, um dos motivos do porquê ele foi para o México, aliás o Trotsky vai ser morto no México, né? Pelo próprio, por agentes do Stalin. Que na verdade ele tinha muitos contatos de americanos. Tinha vários americanos que ele circulava círculos de americanos, aquele pessoal elite descolada Manhattan que achava muito interessante. E o Dewey tem uma cabeça de se afastar dos clássicos, sair da ideia de Aristóteles, dos grandes clássicos da humanidade, e a educação agora vão ser experiências. Então o Brasil já tinha aquela vibe educacional da educação por experiências, nós não vamos necessariamente ler todos os grandes livros do passado, aprender, sei lá, vários idiomas ou conteúdos tão objetivos. Educação morena. Como o Brasil gosta de fazer as experiências. Tropical. É isso. E aí o Igual socialismo moreno. Isso. E veja que nos Estados Unidos mesmo, né, que passa por uma crise educacional, você adota essa educação da experiência, mas as pessoas ainda... por um bom período, hoje já está tendo grandes problemas, mas continuam lendo, sei lá, Shakespeare, decorando os livros do Shakespeare. Quando você aplica isso no Brasil, aí a galera fala assim, não, larga esses autores mortos do passado, vamos focar agora em ter experiência. Aí o Paulo Freire entra com a pedagogia do oprimido e fala, não, eu vou te libertar de uma opressão. Nós vamos tirar as amarras que estão prendendo a educação do povo. Mas o problema de você ficar sempre preocupado em experiências ou as amarras estão presas, é que se o cara não chega e ele aprende matemática pura, ele aprende coisas, lê de fato os livros, né? Você simplesmente não sabe esses livros. Então quando você começa a demonizar todos os livros do passado como fruto da opressão sistemática, como fruto de um sistema de exploração, você simplesmente não aprende. Pega o caso de Portugal. Os brasileiros são ensinados como Portugal é um lugar horrível, um lugar atrasado. Então a pessoa vai ler Camões, e aí você não consegue nem entender o que o Camões falou, porque nós já não temos o nível de português necessário para ler. Mas é chato também, né? Vamos ser honestos. Uma leitura. Mas genuinamente não é chato. Você sabe que Não é chato. Então, é que tem um fenômeno sobre ser chato, né? Eu acho que esse é um bom, né? Se você assiste um esporte que você não conhece as regras, sei lá, vai assistir beisebol. Beisebol talvez seja chato até conhecendo as regras. Sabendo das regras. É insuportável. Mas você tem experiência que quando você sabe as regras mais de algo, você começa a entender melhor. Uma coisa é você ler o Lusíadas, sei lá, sem ter referência do que é a Eneida, do que é o Império Romano, do que são as grandes navegações. O texto se torna maçante, mas quando você sabe quais são as navegações, o que é, quem é Vasco da Gama, quem são os romanos antigos, quem é não sei o que, o texto ele abre para você uma outra gama, ele flui muito melhor. Ele é chato em outro sentido. Ele, na verdade, ele te abre um outro mundo que você não estava nem esperando pegar no próprio texto, né? Eu tive uma... mas tem coisa chata. Vamos ser honestos também, né? Você tá falando que quando você tem referência, honesto também.
Não, porque tem uns livros... é muito culto. Então, não, eu sei, eu estou entendendo o que você está falando. Você está falando o seguinte, que a educação, você não pode tirar alguma coisa... Você não pode nivelar por baixo, né? Sim, é isso que você está falando. Quando você nivela por baixo... Mas tem coisa chata, por exemplo, a obrigação dos livros escolares, tem coisa chata ali. Então, mas muito dessa obrigação é porque eles são mal escolhidos, né? Eu acho insuportável, eu achava insuportável ler os livros que eles me passavam na escola. Isso. Mas Machado de Assis é legal. Tem coisa legal. Se estimulasse coisa legal, claro, mas é que a seleção é péssima. Eu acho que o problema que está acontecendo aqui não é que a educação clássica é chata, mas é que eles passaram uma educação ruim. E aí a educação ruim é chata. Eu tive essas mesmas experiências. Sabe que eu cheguei na escola, passaram um monte de coisa. Eu falei, cara, pelo amor de Deus. E eles me davam uns negócios assim, pai me compra um amigo... O Clube dos Contrários, eram os livros assim que eram terríveis. O Clube dos Contrários tinha lá, agora os meninos vão se vestir de meninas, as meninas vão se vestir de meninas. Isso era os anos 90, já não era a moda atual. E eu falei, meu Deus, que coisa insuportável. E aí eu lembro que um dia, eu tive 2 momentos de despertar, né? Teve um bug na formação e me deram para ler A Volta ao Mundo em 80 Dias. E aí eu li o Júlio Verne, e aí tinha ali Índia, Japão, todos os países, e eu falei, caramba, tem um mundo de coisas que eu não imaginava. Depois eu fui parar no Tolkien, e aí eu comecei Senhor dos Anéis, e aí um mundo inteiro. Aí eu falei, heroísmo, todo tipo de virtude. Quando você olha Rohan lembra a Inglaterra antiga, que perdeu o seu espírito, né? Que agora está passando por várias dificuldades, e ela começa a ser restaurada. Você vê a figura do bom líder, que é o Aragorn, que é o símbolo de coragem. Você vê a humildade dos hobbits, que são pessoas simples, mas sacrificam para levar coisas boas. E aí esse mundo começou a se abrir. Aí eu fui ler, sei lá, coisas como Sherlock Holmes, que valorizava a importância do estudo. E aí quando você começa a entrar nessa espiral de ler livros clássicos e bons, né? Você tem uma outra perspectiva. Só que a educação moderna, ela é muito sufocante, porque você está toda hora tendo que conectar isso com uma pauta política imediata, que é insuportável, ninguém aguenta esse tipo de coisa, e você nunca está remontando ao referencial para conhecer as coisas. Então você fala assim, bom, vamos ler agora Camões. Aí você começa a ler daquela maneira ultra formal, vamos contemplar o tipo de sintática. Ninguém chega para você e fala assim, calma. O Brasil foi fundado por pessoas que atravessaram o mar numa caravela. E esses caras eram casca grossa, eles constituíram um império, eles fizeram uma coisa, você está vendo... Então quando ele está olhando o Vasco da Gama, ele tá falando, esse cara atravessou a África para chegar de um outro lado do planeta. Os portugueses, imagina, Portugal é um país tão pequeno, eles deram a volta ao mundo, quando ninguém tinha feito isso. Então nós ficamos com uma visão muito negativa do nosso próprio país, uma visão pejorativa, porque a educação está muito ruim. O nosso país é um dos 10 mais ricos do mundo. Mas isso aí não foi a República que deu essa... Com certeza, a República... Porque a República esqueceu todo esse passado, né? A República foi meio filha da mãe com a história. Bom, né? eu tenho uma história que eu gosto de falar, que é assim, você já cogitou que a República... As pessoas falam, a República está dando errado. A crise política, você já cogitou que sempre foi feito para dar errado, entendeu? Meio que era uma oligarquia escravocrata querendo derrubar um imperador que não tinha feito nada de errado, entendeu? É isso aí. E meio que eles tomaram o poder e estão no poder até agora. É louco, porque não é que Veja, uma coisa curiosa, né? Então o Brasil é governado ao modo de oligarquia. E a gente fala que é uma república democrática, mas o Brasil, na verdade, é uma oligarquia. Tecnicamente, falando, Aristóteles ia olhar o Brasil e falar, oligarquia. É isso aí. Tem um bando de gente com poder, mas sem responsabilidade pelo que está fazendo. Bom, quando você tem uma oligarquia, qual é o tipo de educação que favorece uma oligarquia? Não é uma educação para você aprender as virtudes e ser mais forte. Não é uma educação para você ser um indivíduo excepcional. Porque indivíduos excepcionais, por definição, ameaçam a oligarquia. Se o cara começar a ser todo mundo um baita empresário, um baita intelectual de verdade, você vai ameaçar. Então você precisa de uma educação que nivela todo mundo por baixo, que ninguém se destaca. Porque aí o sistema fica meio na mediocridade, no gado completo, todo mundo sendo movido a modo de rebanho. Então a minha leitura é que imagina, minha avó saiu do colégio falando 3 idiomas. Hoje em dia o cara não sabe nem, sai falando metade. O Brasil está entre os 10 países mais ricos do mundo, mas é o número 60 e tantos em indicadores de educação, pior que Chile, Uruguai, México, fica tirando notas piores de que países que são substancialmente mais pobres que o Brasil.
E é louco porque se investe muito mais ainda, em termos quantitativos e muitas vezes em relação à quantidade do PIB que se coloca. Mas é que não adianta, porque você vai ver os burocratas que estão ligados à educação no Brasil, o perfilzão, né? Eles não são diferentes daquele professor universitário que você ia na escola e achava ruim, entendeu? Na faculdade, eu ia na escola e achava ruim. Então eles estão errados, eles errando o paradigma, o viés, o jeito, o espírito. Não é não é um tema de verba. Você pode jogar verba insanamente. Né? O chip é ruim. O chip é ruim. O chip é ruim. É uma oi. Não adianta você trocar. Uma oi que não pega direito. Uma grande oi. Fica a oi não pega direito. Não pega. Ela não pega bem. É uma oi. Mas você às vezes consegue usar. Uma oi pra criança. Não, então, funciona, mas é mais ou menos. Mas você entra no elevador, não tem mais. Aí você entra na escola, também não pega. Mas o ponto dessa iniciativa aí que a gente está tentando trazer é que é a pauta do governo, né? Sempre vai ser educação, sempre vai ser saúde. E quando você fala desse dinheiro, e aí essa é a minha questão, é se tem ideologia ou não. A gente sabe que sempre existe um governo ideológico. Sim. Ele tem um objetivo, um pensamento. E esse pensamento, quando você é dono do dinheiro, você vai implementar o que você acredita. Isso acontece no Brasil. O brasileiro está sendo doutrinado na educação há 100 anos, pelo menos. É uma loucura. Não sei como é que a gente sobreviveu até agora. A gente sobrevive porque é um país com recursos naturais incríveis, com um povo muito inteligente, indivíduos excepcionais. Mas se for depender do sistema educacional, a gente está perdido. Quantas pessoas você conhece que saíram do sistema educacional ultra bem formadas e atribuem a ele a seu sucesso? Eu nunca conheci uma pessoa que falou isso. Todas as pessoas que eu converso falam, minha faculdade foi uma tragédia, minha escola foi uma tragédia, a despeito disso eu fui lá e estudei. O problema da ideologia é que ela perpassa várias coisas, não é só um viés específico da política do dia, isso tem também. Mas é coisa como a Revolução Francesa é ensinada como a melhor coisa que já aconteceu na humanidade. Foi um grande episódio. A colonização do Brasil foi feita por monstros que desceram e mataram todas as pessoas, que eram altamente ignorantes. A Revolução Russa foi um dia de liberdade, etc. E você começa a criança, até ela desfazer todas as mentiras históricas que vão entrar na cabeça dela, é uma vida. Eu até agora, anos estudando, dando aula e tal, tem coisa que eu falo, caramba, isso aqui é o oposto do que eu fui ensinado. É literalmente o oposto, né? Pega até a história recente do Brasil, quando você vai vendo os indicadores, a própria história do Império, né? A família real é abordada como grotesca, ignorante, obesa e etc. E, na verdade, você tinha pessoas extremamente bem informadas. Dom Pedro II era universalmente conhecido como um erudito. Um homem de alto nível cultural. E queria entregar uma república bacana pro Brasil. Olha, a princesa Isabel foi a melhor imperatriz que o Brasil não teve, né? Ela era uma pessoa de um nível altíssimo, todo mundo queria ela no governo. Se você olhar o nível educacional dos nossos líderes políticos, é baixíssimo. Isso é óbvio. Isso aí hoje em dia você diz. Mas nos últimos tantos anos, mas hoje em dia. E vou dizer pra vocês, eles querem fazer uma nova Constituição. Essa turma aí. Segura, deixa eu só fazer um break. Eu tenho uma pergunta. Eu preciso fazer um break rapidinho. O Guilherme sempre esse papo bacana. Professor, né? Professor, claro. Para as redes sociais, para você seguir ele, tá aí, ó. Guilherme. Puta, agora ferrou FCL. Lá. Guilherme FCL Freire. Guilherme FCL Freire nas redes sociais. Pode seguir, eu tenho que fazer o breakzinho rápido. Vai lá, Reginaldinho. Sami, muito bem, pode. Professor. Não, Guilherme, eu gosto muito, acho que você tem uma oratória muito boa e admiro seu trabalho. E a maior parte das pessoas que estudam e estão numa posição semelhante à sua, tem uma visão mais de humanas do que de exatas. Eu talvez seja um pouco enviesado, mas eu acho que exatas tira um pouco dessa ideologia. E exatas, você não tem um problema que acontece em humanas, que é a pessoa achar que sabe. Claro. Exatas não tem muito isso. Assim, a resposta ou você resolveu ou você não resolveu. Sim. Você não acha que falta muito mais exatas, raciocínio lógico, raciocínio quantitativo, até para uma formação, para a pessoa depois conseguir estudar humanas? O que eu entendo que é o seguinte: humanas você consegue aprender a qualquer idade.
exatas, depois de uma certa idade, é muito difícil. Pessoas que não foram iniciadas em estatística, que não foram iniciadas em cálculo, que não foram iniciadas em programação, dificilmente vão começar a aprender depois dos 30, depois dos 40. Como você vê Desculpa isso? interromper. Eu acho que você está falando aprender lógica. Exato. Lógica era uma coisa que antigamente você aprendia. Em concurso ainda tem. Você aprendia a lógica. Eles deixaram a lógica. Hoje você não aprende mais lógica. Não tem mais essa cadeira. Não tem mais lógica. Eu literalmente ouvi que a lógica era uma ciência opressora uma vez na sala de aula. Porque a lógica lidava com absolutos. O problema é que quando você tem uma educação relativista, as pessoas naturalmente vão começar a excluir exatas e lógica, é evidente. Mas aí tem um ponto na sua pergunta que eu concordo profundamente, mas tem um ponto que eu adicionaria. Então, primeira coisa, estudar exatas, programação, não sei o quê, isso só faz bem. Só faz bem, só vai ajudar as pessoas. Aliás, tinha que ter uma carga profunda de matemática, de noções de economia. As pessoas tinham que entender. A famosa tenda de limonada é uma das melhores coisas para formar as crianças. O menino aprende a empreender desde cedo. Eu lembro uma vez quando eu era criança que eu criei um produto, comecei a vender para as pessoas. Foi uma das experiências melhores da minha vida. Lógica matemática que eu fiz no mestrado foi uma das melhores coisas que eu fiz. Agora, o que acontece? A parte de exatas vai dar raciocínio lógico, vai formar muito bem a pessoa e não vai cair nesse relativismo moderno. Perfeito. Mas para desfazer o nó da cultura e da política atual, você precisa ter o bom conhecimento de humanidades. Porque quando você tem até um diálogo do Platão que fala do Laques. O Laques é um general, que é um homem corajoso, mas que ele fica tomando pedala do sofista. Porque ele é um homem virtuoso, ele sabe o que é a coragem, ele vive a coragem. Só que o sofista vem com mil... sofista é danado, né? Ele vem com mil artifícios, então o que acontece? O Laques não sabe se defender. Então o problema do cara de exatas, quando ele não tem uma boa formação de humanidades, é que ele muitas vezes não sabe endereçar e responder certos problemas da política e tal, que só a boa formação de humanidades resolveria. Então é como se fosse você ganha uma base, mas você não ganha um contrafeitiço para tantos problemas que o mundo atual tem. Por isso que não tem como só abrir mão. Você teria que conhecer... acho que seria um foco maior. Tem uma... Bom... Não, lógica. Sim, precisa ter, porque estão tirando do... As pessoas não aprendem mais isso na escola. Entendeu? É tudo meio no... Mas tem muito questionamento. Isso, a metodologia, né? Uma outra coisa, a grade, né? Escolar, curricular. Tem muita coisa que os caras querem fazer uma certa reforma. Sim. Mas se você tira uma coisa que era boa e vai colocar outra pior ainda, não tem que essa certa reforma, assim, vamos lá, né? Para tudo em primeiro lugar. Fala assim, ó, paramos. Primeiro lugar, vamos voltar assim, o que dá certo em estudo de matemática? Sei lá, método Singapura, os elementos de Euclides, aprender matemática pura desde cedo. Então vamos colocar isso de volta. Quais são os maiores clássicos da humanidade? Não o último livro do momento que fala sobre a ideologia atual, mas quais são os maiores clássicos da humanidade? Vamos botar isso no clube de humanidades. Vamos começar a entender as bases do latim, a origem do português e o português de maneira profunda. Outros idiomas, por que não? Deveria ser fortes. Esporte, jiu-jitsu, que é o esporte do Brasil, que forja o caráter, que seria ótimo para as pessoas. Então, volta para a música. Educação financeira. Desculpa. Educação financeira. Volta para a música tradicional, vamos aprender a tocar um piano ou um violão clássico, alguma coisa na escola. Então, primeiro, a educação no Brasil precisa passar com muitas coisas num reset completo. Não é só trocar um negócio, trocar uma peça e tal. Você precisa mudar o sistema para um sistema que prioriza as habilidades universais. Se você não bota... E aí você não vai ter tempo para ideologia, porque pensa, como é que você vai aprender piano clássico, matemática, ler os grandes clássicos e ainda ter tempo para ficar falando o oprimido? Eu entendo que o cara... O oprimido e o opressor. O mundo tá nessa agora. Mas eu acho que